Olá, estamos começando mais um programa Deu Certo. O entrevistado de hoje é o publicitário Bruno Jade. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, né, pela oportunidade. Conta pra gente como que você decidiu ser publicitário. É uma história bem complicada, assim. Com 15, hoje eu tenho 28, né? E com 15 anos eu tive meu primeiro contato, digamos assim, com o computador, digamos assim. E dali pra frente eu comecei a perceber que poderia ser uma profissão, né? E com 15, logo bem cedo, eu já decidi que eu trabalharia em alguma área da publicidade, da comunicação, né? E já com 17, 18, já entrei para a faculdade, mas com 15 anos, quando eu tive o primeiro contato com o computador, com a criatividade, assim, com a possibilidade de criar coisas novas, ali já foi o início já e vem até hoje. Bruno, você é criador. O que te atraiu para essa área? E se você teve alguma dúvida de início ou você teve certeza do que você queria fazer? Já desde o início eu particularmente já tive certeza da área. Apesar da criatividade não estar só na direção de arte ou com aquele que trabalha diretamente no computador em si, né? Mas eu, como já tive esse contato desde o início, eu já tive certeza que eu trabalharia com direção de arte e trabalharia com computação gráfica e assim por diante, né? Mas desde o início eu já tive, graças a Deus, eu tive já essa certeza, não tive nenhuma dúvida não. Bruno, o que te inspira a criar? Cara, eu particularmente, eu gosto muito dessa possibilidade de transformar assim, algumas coisas que de repente vêm na cabeça e esse processo de tirar o que tem dentro da gente e colocar no papel ou na web, em rede social. Então, esse desafio assim, de passar as ideias, referências que a gente tem é o que me motiva, assim, sempre continuar nesse caminho de criação. Além de poder ajudar também outras pessoas com isso, não só na questão da venda, né? Mas pessoas que têm dificuldades ou que estão, talvez, em empresa ou uma situação ruim por falta de criatividade e nos procuram. Então, isso que me motiva e motiva todo mundo que está lá comigo. Mas você tem algum hábito para estar sempre inspirado? Tem sim. A nossa mente é bem complicada, né? Complicada e interessante ao mesmo tempo. Então, aquele que trabalha com criação, assim como aquele que vai ser redator, ele precisa estar sempre alimentando, né? Então, eu vejo muitas coisas, leio muitas coisas também. Então, uma parte do meu tempo lá, durante o meu dia, é vendo referências, vendo pessoas que têm trabalhos legais, na minha área, ou não, mas relacionado também, pintores. Então, tudo isso vai me abastecendo, né? Então, chega no momento que eu preciso, então a minha mente devolve tudo isso e sai a ideia. Bruno, você trabalhava em agência grande aqui em Campo Grande. Como você decidiu iniciar sua própria agência? E conta pra gente as dificuldades do início. Trabalhar na agência para mim foi bem legal, que antes de eu entrar numa agência eu trabalhava numa gráfica, né? Então ali também foi muito importante, me deu conhecimento sobre produção, sobre como funciona realmente o processo depois da criação. Então me deu uma base bem legal. E trabalhar numa agência grande já foi um grande desafio, né? Por ser uma das maiores do estado e eu até então inexperiente nessa área, né? Mas foi muito bacana que ali me deu bagagem também para chegar onde eu estou hoje na minha agência, né? E o que me fez decidir abrir a minha foi entrar no mercado um pouco mais moderno, entre aspas, né? Que é trabalhar com web, redes sociais
E eu sempre gostei também disso, né? Desde que a web começou a crescer dessa forma acelerada com as redes sociais e tudo mais. Então isso também começou a me interessar bastante. E foi isso que me motivou e que me fez decidir mesmo abrir uma agência para trabalhar também com isso. Tem muitas dificuldades, né? Primeiro é a questão das pessoas que... Existe uma questão que eu sempre falo, né? Se a gente for deixar para agir na hora que for o melhor momento, a gente nunca vai agir, porque sempre vai ser a hora errada, né? Então, quando eu olhava para esse lado, eu estava saindo de uma agência grande, e assim como ela, existiam várias outras, todos os anos pessoas se formando, pessoas boas já fazendo trabalhos legais dentro da própria faculdade. Então, tudo isso acaba desmotivando, né? Mas todas as dificuldades, elas vão sendo vencidas quando você tem determinação e acredita realmente que pode dar certo aquilo que você está fazendo, né? Então, sempre que alguém vem me perguntar, eu estou pensando em trabalhar em agência, estou pensando em abrir uma agência, ou abrir outras coisas, eu falo o seguinte: se você tem fé e você acredita que vai dar certo, manda bala que tem condições totais de dar certo, sim. Trabalhar na gráfica como arte finalista te ajudou na sua profissão? Ajudou bastante. O mercado, um arte finalista dentro de uma gráfica, ele, talvez alguns de vocês vão chegar a passar por isso, mas ele é muito corrido, entendeu? É muito... Porque o processo é assim: chega a ideia na agência, você cria, e dali para frente, no caso de um cartaz, por exemplo, aí ele chega na gráfica. Ou, muitas vezes acontecia comigo, a pessoa chegava desesperada, precisando de um folheto, alguma coisa para ontem, que o evento já ia ser no final de semana. Então, isso me ajudou bastante, que me fez ter agilidade, improvisar em alguns momentos, que você precisa ser criativo até nisso, não só na ideia, mas às vezes o birô de fotolito está com problema, está fechado, você precisa resolver o problema ali na hora, entendeu? Então, trabalhar dentro de uma gráfica me deu bagagem para isso, agilidade, e desenvolver a criatividade no lado da produção também. Então, foi muito bacana trabalhar 8 anos em gráfica também. Voltamos agora com o segundo bloco do Deu Certo. Bruno, o que você planeja para o futuro, tanto o seu como da sua empresa? Legal. Outra coisa bem legal, né? Essa questão de futuro, passado, como já foi feita algumas perguntas, né? Aquele que quer crescer, ele tem que olhar para o futuro. É bem interessante essa pergunta. Porque o passado em si, ele nos dá bagagem, nos dá experiência, mas ele já não pode mais mudar a nossa história, né? Então a gente precisa sempre olhar para o futuro, que a gente sempre vai caminhar para frente, né? Então eu planejo para mim sempre crescer na área, né, na minha área, que eu mesmo decidindo trabalhar com web, com redes sociais, por eu ter vindo da direção de arte, hoje a minha agência também trabalha com isso, e clientes procuram a gente também pela criatividade que a gente tem, pelas ideias que a gente tem, né? Então, eu particularmente, eu planejo sempre estar crescendo como profissional, hoje como administrador de uma empresa, né? E também projeto isso para as pessoas que estão lá comigo, sempre incentivando elas a crescerem, tanto na área que elas escolheram trabalhar, e com isso também oferecer serviços melhores também para a sociedade, para os nossos clientes, e fazer com que eles cresçam também junto com a gente. Bruno, já está há 14 anos trabalhando já na publicidade, né? Como é que você vê essa evolução da tecnologia, com o pessoal todo usando a internet para divulgar o seu trabalho? Legal. É interessante, né, que como que o meio virtual pode interferir na nossa vida, né? E a rede social, hoje falando já diretamente ao Facebook, né, ela mudou não só a forma como a gente se comporta na faculdade ou na nossa rede social de verdade mesmo, como a forma que as pessoas viram como elas acessam a web em si, né, não só dentro da rede social. Então, essa transformação aí exigiu de muitos profissionais, muitas agências que se atualizassem e buscassem mais conhecimento a respeito disso, né? Então, é uma área relativamente nova, mas que teve que forçar a galera que estava mais antiga aí a se atualizar, né? Tá crescendo. E que está crescendo cada vez mais e influenciando a nossa vida, a forma como a gente navega hoje, não só dentro da rede social, se vocês pararem para pensar, mudou também. Hoje, quando você entra num site que não te dá chance de interagir, de comentar ou de curtir alguma coisa, você já se sente mal, porque a rede social está fazendo isso com a web em si, né?
com a internet em si. Então, é essencial que a gente esteja sempre se atualizando e acompanhando essa evolução, né? Esse crescimento. Amanhã pode ser que surjam coisas novas e aí a gente vai ter que se readaptar de novo. Aqueles que não vão se adaptando vão ficando de fora, né? Então, se adaptar às transformações também faz parte do sucesso, né? Na sua opinião, como que você acha que o Tarzan consegue fazer a barba no meio do mato? Cara, assim, se o Tarzan fosse parecido comigo, ele ia ficar de boa, que eu gosto de barba, eu ia deixar o negócio crescer, né? Tá legal. Mas, como eu falei na resposta da pergunta anterior, ele teria que achar alguma forma aí de se barbear, né? Pra não ficar, não chegar a atrapalhar, entendeu? Sei lá, talvez achar uma grama que corta, né? A gente joga bola aí, muita gente joga bola aí, quando você cai, você percebe que a grama corta, né? Então, talvez achar uma grama que corta, não sei, gente, mas ele tem que dar um jeito, né? Uma coisa ele deve fazer. Tá valendo. Obrigado. Bruno, qual a dica que você deixa pra gente que quer se formar em comunicação geral? Olha só, em qualquer área que vocês tenham decidido trabalhar, não só, até comentando ali essa semana, que a publicidade, a comunicação não é só a direção de arte, né? Para você ser mídia, você precisa ser criativo, e muito criativo. Para você ser redator, você precisa ser criativo. Todas as áreas dentro da comunicação precisam de muita criatividade. Então, um conselho legal é você acreditar naquilo que você escolheu fazer e não deixar que as dificuldades, que elas vão existir e vão sempre existir. Não é fácil você entrar no mercado, mas quando você você acredita no seu potencial e você se prepara também para isso, você consegue. Então, o mercado ele é difícil, complicado, mas não é impossível de chegar, né? Então, o conselho que eu dou para vocês é não desprezar as aulas, né? As aulas vão ser importantes. Algumas aulas que eu não dei muito valor, hoje eu sei a necessidade e a falta que elas fazem. Então, aproveite esse momento que vocês estão aqui aprendendo e sugue ao máximo dos seus professores e acredite naquilo que vocês decidiram fazer. Esse é o ponto-chave, né? Acreditar em você que o resto vai acontecendo. Valeu. Bruno, qual a dica que você deixa pra gente que quer se formar em comunicação geral? Olha só, em qualquer área que vocês tenham decidido trabalhar, não só, até comentando ali essa semana, que a publicidade, a comunicação não é só a direção de arte, né? Para você ser mídia, você precisa ser criativo, e muito criativo. Para você ser redator, você precisa ser criativo. Todas as áreas dentro da comunicação precisam de muita criatividade. Então, um conselho legal é você acreditar naquilo que você escolheu fazer e não deixar que as dificuldades, que elas vão existir e vão sempre existir. Não é fácil você entrar no mercado, mas quando você você acredita no seu potencial e você se prepara também para isso, você consegue. Então, o mercado ele é difícil, complicado, mas não é impossível de chegar, né? Então, o conselho que eu dou para vocês é não desprezar as aulas, né? As aulas vão ser importantes. Algumas aulas que eu não dei muito valor, hoje eu sei a necessidade e a falta que elas fazem. Então, aproveite esse momento que vocês estão aqui aprendendo e sugue ao máximo dos seus professores e acredite naquilo que vocês decidiram fazer. Esse é o ponto-chave, né? Acreditar em você que o resto vai acontecendo. Valeu. Beleza? Obrigado pela presença aí. Tamo aí. Obrigado a vocês, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Às vezes quando eu vejo luzes, câmeras assim, eu fico um pouco preso, até por não ser minha... Mas a oportunidade foi muito legal. Eu creio que vai acrescentar muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E um abraço para vocês. Né? Estamos chegando ao fim de mais um Deu Certo. Obrigada por você que nos assistiu e obrigada, Bruno, pela participação.